Meu amigo Dr. Fábio Atui, é muito comum eu, como clínico, peço um ultrassom para o paciente traz o ultrassom, eu me deparo com uma situação muito interessante. Paciente no ultrassom de vesícula, a vesícula biliar, apresenta vesícula normal com a presença de um cálculo de aproximadamente 1 a 1,5 centímetro de diâmetro. O paciente, às vezes, é um paciente rígido, ou então um paciente idoso, diabético, hipertenso, enfim, pacientes rígidos ou com o que a gente chama de comorbidades, quer dizer, outras doenças acopladas. Eu quero saber o seguinte, o que eu faço para esse paciente? Eu mando ele ficar quieto e esquecer que ele tem esse cálculo na vesícula, ou eu mando para você operar, Fábio? Responda para mim, por favor. Tá bom, Salim? Grande professor Salim Elito, clínico geral, médico de extrema competência, de grande amizade. Eu gostei da tua pergunta, Salim. Sempre que há uma pedra na vesícula, um cálculo na vesícula biliar, existem 3 coisas que podem acontecer, Salim. A primeira delas é nada. Pode ser que a pedra fique lá e não aconteça nada. Existem relatos de múmias encontradas no Egito que tinham pedra na vesícula que não morreram de pedra na vesícula. Então é uma coisa que pode ficar e não causar nada. Existe a possibilidade, porém, dessa cálculo impactar, ou seja, entupir a vesícula biliar e causar uma colicistite aguda, que é um quadro importante, é um quadro de abdômen agudo inflamatório, parece com uma apendicite, mal comparando, pode ter pus, pode ter que ter que operar de emergência, um quadro que pode dar lá o seu trabalho. Existe também a possibilidade dessa pedra se fragmentar, ou ela ser pequenininha, ou ela se fragmentar e ela descer pelo duto da vesícula e entupir a drenagem da vesícula biliar e, ao mesmo tempo, entupir a drenagem do pâncreas, que tem uma área comum para a drenagem tanto do pâncreas quanto da vesícula biliar, e com isso causar uma pancreatite aguda biliar, que aí sim é um quadro mais grave, é um quadro mais dramático, que pode até levar o paciente a consequências graves. O risco dessas complicações acontecerem existe, mas existe também o risco da cirurgia. Então, o que a gente tem que fazer nessa situação? A gente tem que botar numa balança o risco de ter uma complicação da cirurgia contra o risco de ter uma complicação do cálculo da vesícula biliar e pesar qual seria o risco maior, porque eu posso, vou dar um exemplo para você, a minha mãe, Dona Zuraida, que é a sua paciente, Salim, ela tem 75 anos, ela tem lá seus problemas decorrentes da idade dela, é anticoagulada, e ela tem uma pedra na vesícula. Salim, eu não operei a pedra na vesícula da minha mãe. Por quê? Porque eu considero que nesse momento o risco da cirurgia é maior do que o risco dessa pedra dar dor de cabeça pra gente. Não estou dizendo que não possa acontecer uma complicação relacionada à pedra na vesícula da minha mãe. Pode, mas eu considero que vale aguentar esse risco para evitar uma cirurgia no caso dela, na idade dela, com as condições dela. Então, deve ser avaliado caso a caso. Mas, de modo geral, Salim, pessoas jovens, rígidas, ou seja, com saúde, a gente tem uma tendência maior a operar, até porque a cirurgia feita é bastante simples, é feita através de 4 furinhos e o resultado é muito bom, é muito rápido e a recuperação é muito boa. Então a gente tem uma tendência maior de operar e a gente tem uma tendência menor de operar quando é um paciente mais grave, um paciente mais velhinho, um paciente que tem outras comorbidades, ou seja, outras doenças associadas. A gente vai pesar caso a caso. Acho que é uma boa pergunta porque muita gente tem essa dúvida, né? Muito obrigado, Salim, por participar do meu blog. Fique de olho. Saúde!